A fábrica de peças automotivas da família Oliveira erguia-se como um colosso sombrio nos arredores industriais de São Paulo. Um monstro de ferro e fogo que devorava dias e noites inteiras. O ar dentro dela era espesso, carregado com o cheiro acre de metal derretido, óleo queimado que grudava na pele como uma segunda camada, e o suor salgado de centenas de almas que labutavam sem descanso para manter o império de pé. O som era uma sinfonia infernal. Máquinas zumbindo como abelhas enfurecidas em uma colmeia gigante, martelos batendo em ritmo implacável como o pulsar de um coração exausto, e o chiado agudo de soldas que cortava o ar como gritos abafados. Ali, nos corredores labirínticos de concreto rachado e pilhas de sucata enferrujada, vidas se entrelaçavam com engrenagens frias, cada parafuso apertado uma promessa de sobrevivência ou de ruína. Para Carlos Silva, um homem de 45 anos com olhos cansados, que carregavam o peso de décadas perdidas e um sorriso raro que só aparecia em momentos de solidão absoluta, aquele ambiente não era apenas um emprego, era um refúgio doloroso, uma âncora enferrujada em um mar turbulento de memórias amargas que ameaçavam afogá-lo a cada onda. Ele trabalhava na linha de produção, montando engrenagens e componentes de motores com uma precisão cirúrgica que poucos notavam ou valorizavam, como se cada peça fosse uma extensão de sua própria alma fragmentada. Suas mãos calejadas, marcadas por cicatrizes de cortes profundos que sangraram noites inteiras e queimaduras antigas que ainda ardiam em dias frios, contavam uma história silenciosa de perdas que o assombravam todas as noites. O pai que morrera jovem em uma fábrica similar, esmagado por uma prensa defeituosa aos 38 anos, em um acidente evitado por negligência patronal, deixando para trás uma viúva destroçada e um filho de 10 anos que aprendera cedo o gosto amargo da pobreza. A mãe que ele sustentara até o fim, vendo-a definhar lentamente de uma doença pulmonar cruel causada pelo pó industrial inalado por anos, sussurrando em seu leito de morte com voz fraca e entrecortada: "Não seja como nós, filho. Saia dessa vida de humilhações constantes, de ser tratado como lixo descartável." E a carreira promissora em finanças que ele abandonara após uma traição corporativa devastadora, um sócio ambicioso que o roubara milhões em um esquema de insider trading, o difamara em círculos poderosos e o deixara quebrado emocionalmente, forçando-o a recomeçar do zero, vendendo o apartamento luxuoso e o carro importado para pagar dívidas que não eram suas. Agora, Carlos vivia uma existência simples e anônima, escondendo seu passado como analista financeiro brilhante, que outrora aconselhara CEOs em salas de vidro nos arranha-céus de Wall Street, preferindo a honestidade brutal do trabalho braçal ao mundo cruel dos números frios, das salas de reunião iluminadas por neon impessoal e das traições que vinham embrulhadas em sorrisos falsos e apertos de mão traiçoeiros. Ali, na fábrica, ele encontrava uma paz frágil, mas real, até que o destino decidisse testar seus limites mais uma vez. Naquela tarde chuvosa e cinzenta, com a chuva batendo impiedosamente no telhado de zinco como lágrimas furiosas de um céu indiferente, o escritório da gerência estava mergulhado em um caos palpável, um vórtice de desespero que ameaçava engolir tudo. Larissa Oliveira, a herdeira de 32 anos, filha única do patriarca da empresa, andava de um lado para o outro no seu escritório envidraçado, com vista para a linha de produção, o telefone colado ao ouvido como uma âncora de salvação desesperada. Vestida com um tailleur impecável de grife italiana, que custava o salário anual de um operário, maquiagem perfeita que escondia olheiras profundas, cavadas por noites de insônia atormentada, e saltos altos que ecoavam autoridade como tiros no ar silencioso,
Ela era a imagem viva da sucessora relutante, uma mulher criada em berços de ouro e educada em colégios internacionais, mas aterrorizada pela realidade nua e crua dos negócios que agora caíam sobre seus ombros como um fardo insuportável. Seu pai, hospitalizado após um derrame repentino que o deixara paralisado do lado esquerdo, o corpo outrora forte, agora reduzido a um sussurro fraco em uma cama de hospital, havia passado a tocha para ela em uma ligação rouca e entrecortada do leito de dor. Cuide de tudo, filha. Não me decepcione, não deixe meu legado virar poeira. Mas as contas estavam um caos absoluto, um pesadelo financeiro que a consumia viva. Fornecedores furiosos, cobrando atrasados com ameaças de processos judiciais que poderiam arruinar a reputação da família, impostos acumulados como uma avalanche, prestes a soterrar tudo em uma montanha de multas e penhoras, e um rombo misterioso no fluxo de caixa que ameaçava falir a empresa em meros meses, levando embora não só o legado da família construído com sangue e suor ao longo de décadas, mas os empregos de centenas de famílias que dependiam dela para colocar comida na mesa e pagar contas no fim do mês. Larissa, formada em administração de empresas em uma universidade de elite nos Estados Unidos, onde aprendera teorias em salas climatizadas, sempre se achara acima de tudo aquilo, flutuando em um mundo de coquetéis exclusivos, conexões sociais em jantares de gala e viagens de jatinho particular. Eu sou a filha do dono, repetia para si mesma como um mantra de superioridade inabalável, mas no fundo o pânico a consumia como um fogo lento, uma voz interna sussurrando incessantemente: você não é boa o suficiente. Vai destruir tudo que ele construiu com as próprias mãos, vai ser a vilã da história da família. Carlos, carregando uma caixa pesada de peças para o estoque, o suor escorrendo pelo rosto, apesar do frio úmido do dia, passou pela porta aberta do escritório por acidente, o peso nos ombros ecoando o fardo invisível que carregava há anos. Ele ouviu Larissa ao telefone, a voz trêmula apesar do tom autoritário, quebrando em desespero puro e cru. Por favor, você tem que me ajudar agora. As contas não batem de jeito nenhum. Há um erro no fluxo de caixa que ninguém consegue encontrar. Se não resolvermos isso imediatamente, perdemos tudo. Os administradores daqui são uns incompetentes totais. Eu já troquei 3 e nada muda. Meu pai confiou em mim com sua vida. E eu não posso falhar com ele agora. Não enquanto ele luta pela vida naquele hospital frio. Ela desligou abruptamente, jogou o telefone na mesa com um estrondo que ecoou como um grito sufocado de frustração e afundou na cadeira executiva de couro, cobrindo o rosto com as mãos trêmulas que tremiam como folhas ao vento. Lágrimas silenciosas escorriam por entre os dedos bem manicuros, borrando a maquiagem perfeita e revelando linhas de exaustão que envelheciam seu rosto jovem. Pela primeira vez em sua vida protegida, Carlos viu vulnerabilidade nela, uma rachadura profunda, quase irreparável, na armadura de arrogância que ela sempre exibia nos corredores, ignorando os funcionários como se fossem sombras invisíveis, meros engrenagens descartáveis em sua máquina de poder e privilégio. Seu coração apertou violentamente. Ele reconheceu aquela dor visceral, a mesma que sentira ao ver a mãe chorar sozinha à noite, preocupada com as contas que se acumulavam como dívidas emocionais, ou quando ele mesmo desabara após a traição que o deixara sem nada além de cinzas. Ele bateu levemente na porta, hesitante, o peito batendo forte com uma mistura de compaixão genuína e medo paralisante de ser rejeitado mais uma vez. Senhora Oliveira, eu ouvi sem querer. Eu acho que posso ajudar com isso. Me dê uma chance de olhar os números, por favor. Eu sei que parece loucura, mas... Larissa ergueu a cabeça devagar. Os olhos vermelhos de frustração e exaustão absoluta, inchados de noites sem sono,
atormentadas por pesadelos de falência e perda. Ela o olhou de cima a baixo com desdém puro. O macacão sujo de graxa que cheirava a óleo rançoso, as botas gastas pelo tempo e pelo piso irregular, o cabelo desgrenhado e o rosto marcado por anos de trabalho árduo sob luzes fluorescentes impiedosas. Um mero funcionário da linha de produção, alguém que ela mal notava nos relatórios de folha de pagamento, um nome em uma lista infinita de recursos humanos descartáveis. Você... Ela deu uma risada curta, seca, carregada de deboche cruel e cortante, o som ecoando como um tapa na cara que ressoava pelos vidros do escritório. Você é só um ajudante de montagem de peças, Carlos. O que você sabe sobre finanças complexas, sobre balanços que decidem destinos? Se nem eu, que sou filha do dono e estudei em Harvard com os melhores professores do mundo, nem os imprestáveis da administração, com seus diplomas caros, ternos sob medida e salários exorbitantes, resolveram esse problema infernal, como você acha que vai conseguir com suas mãos sujas e sua vida simples? Volta para o seu lugar, vai montar engrenagens sujas e deixa os adultos cuidarem disso. Isso aqui é coisa de gente grande, não de operários como você que mal sabem ler um relatório. As palavras cortaram como lâminas afiadas, abrindo feridas antigas que Carlos pensara cicatrizadas para sempre, mas que agora sangravam profusamente em seu peito. Ele sentiu o peito apertar violentamente, uma dor física ressurgindo como um incêndio devorador. A mesma que sentira anos atrás, quando fora demitido de uma grande firma de investimentos por não se encaixar no perfil elite, com o chefe rindo na sua cara enquanto assinava a demissão. Você é bom com números, mas não com pessoas como nós, não tem o pedigree. Ele baixou a cabeça devagar, murmurando um "Desculpe, senhora", com a voz rouca e quebrada, e saiu devagar, os passos pesados como chumbo, mas não sem antes notar o tremor incontrolável nas mãos dela, o desespero escondido por trás da máscara de superioridade que começava a rachar. No fundo, ele sabia exatamente o que era o problema. Um erro clássico de contabilidade criativa, algo que ele vira centenas de vezes em sua vida anterior como consultor financeiro anônimo, controlando fortunas de empresas como a dela sem que ninguém soubesse seu nome ou valorizasse seu gênio. Mas as palavras dela doíam mais do que ele admitia. Era como reviver a humilhação do pai, morto sem reconhecimento, tratado como descartável por patrões que o viam como nada além de uma peça substituível, ou a agonia da mãe implorando por dignidade em seu último suspiro. Naquela noite, em sua pequena casa na periferia, com as paredes finas deixando entrar o som da chuva torrencial que batia como punhos cerrados no telhado, Carlos não conseguiu dormir, o corpo exausto, mas a mente em fúria. A imagem de Larissa desesperada o assombrava, misturada às memórias de sua própria queda catastrófica. A traição do sócio que o roubara milhões em um esquema de insider trading, a depressão que o levara ao fundo do poço, as noites chorando sozinho em um quarto alugado, questionando se valia a pena continuar vivendo quando o mundo o via como fracassado. Ele pegou o laptop velho, as mãos tremendo de emoção contida e raiva suprimida, e usando conexões antigas de sua vida passada, como um fantasma ressurgindo do túmulo, acessou relatórios públicos da empresa, sem violar nada, apenas análise aberta e inteligente, fruto de anos de expertise. Em horas intermináveis, com o coração acelerado e lágrimas nos olhos ao lembrar do pai, dizendo em um flashback vívido: "Use sua cabeça, filho. Não só as mãos, prove que você é mais do que eles pensam." Ele identificou o rombo, um esquema sofisticado e diabólico de fraudes em fornecedores, orquestrado por um gerente corrupto de confiança, mascarado como despesas operacionais variáveis, em relatórios manipulados. O valor: quase 5 milhões deles desviados ao longo de anos, uma traição interna que ameaçava destruir tudo como um câncer silencioso.
Com um plano simples, mas genial de reestruturação, corte de custos drásticos, mas justos, renegociação de dívidas com credores enfurecidos e uma auditoria interna rigorosa que exporia os culpados, ele poderia salvar a empresa e os empregos de todos, incluindo o dele, evitando que famílias como a sua própria sofressem o mesmo destino de miséria, fome e desespero que o marcaram na infância. No dia seguinte, Carlos voltou à fábrica com um envelope grosso na mão, o coração batendo como um tambor de guerra em uma batalha épica, os olhos inchados de uma noite de tormento emocional. Encontrou Larissa no mesmo escritório, ainda mais abatida, o rosto pálido como um fantasma, e os olhos fundos como poços de desespero, rodeada de pilhas de papéis amassados que pareciam túmulos de esperanças mortas e ligações perdidas que ecoavam como gritos de socorro ignorados no vazio. Senhora Oliveira, eu sei que a senhora riu de mim ontem e me chamou de insignificante. Me mandou para a rua como um cachorro, mas, por favor, olhe isso. Eu resolvi o problema. É sério. É a salvação que a senhora precisa. Ela revirou os olhos, exausta, a voz saindo como um veneno acumulado por anos de privilégio não questionado. De novo você, seu teimoso. Olha, Carlos, eu já chamei consultores caros de fora, daqueles que voam de jatinho particular e cobram 50 mil por hora só para sentar na cadeira e fingir que sabem algo. Nem eles acham a saída. E você, um montador de peças sujas e fedorentas, acha que é melhor que eles, com sua vida miserável? Vai embora antes que eu te demita por insolência e te mande para a rua de vez, onde você pertence, mendigando por trocados. As palavras foram o golpe final, um martelo batendo no peito já ferido. Carlos sentiu as lágrimas queimarem nos olhos como ácido, mas as conteve com esforço hercúleo, deixando o envelope na mesa com as mãos trêmulas e saindo sem uma palavra, o peito doendo como se estivesse sendo esmagado por uma prensa impiedosa, o ar faltando nos pulmões. Mas algo na expressão dele, uma confiança quieta, misturada a uma tristeza profunda e palpável que irradiava como uma aura, a fez pegar o papel relutantemente, como se uma voz interna, talvez a consciência adormecida, a avisasse do erro colossal e irreparável que cometera. Ao ler as primeiras linhas, seus olhos se arregalaram em choque puro e paralisante. O relatório era impecável, meticuloso como uma obra de arte. Números detalhados com precisão matemática que desvendavam o caos. Gráficos claros que revelavam o esquema de fraude como um raio iluminando a escuridão absoluta de uma noite sem estrelas. Projeções financeiras que não só tapavam o rombo devastador, mas prometiam crescimento sustentável como um renascimento das cinzas. O coração de Larissa acelerou descontroladamente, o pânico dando lugar a uma admiração relutante, misturada a uma culpa esmagadora que a sufocava. Como? Como um simples funcionário sabia aquilo tudo, com uma profundidade que nem os consultores caros haviam alcançado? Ela sentiu o mundo girar violentamente, as pernas fraquejarem, como se o chão se abrisse sob ela, revelando o abismo de sua própria arrogância. Larissa correu atrás dele pela fábrica, como se sua vida dependesse disso, ignorando os olhares curiosos e murmurantes dos colegas que paravam as máquinas para assistir ao espetáculo inédito, os saltos tropeçando no chão irregular e sujo, como se o orgulho dela estivesse se desfazendo a cada passo agonizante, o fôlego curto e ofegante. "Carlos, espere, por favor, eu imploro", gritou ela, a voz quebrada pela primeira vez na vida, ecoando pelos corredores como um lamento de alma perdida. Ele parou na linha de produção, limpando as mãos no macacão sujo com movimentos lentos, o rosto virado para não mostrar as lágrimas que escorriam livremente agora, traçando caminhos de dor no rosto envelhecido prematuramente. "Como você fez isso?"
Perguntou ela, ofegante, os olhos cheios de confusão absoluta, admiração relutante e uma dor crescente que a consumia por dentro. Isso salva tudo. Salva meu pai no hospital. Salva a empresa que é o sonho da vida dele. Salva vidas de famílias que dependem de nós. Como você sabia? Carlos suspirou profundo, a voz baixa e carregada de emoção crua, as palavras saindo como um rio represado por anos de silêncio e sofrimento, cada sílaba pesada como chumbo derretido. Eu não sou só um ajudante, senhora. Antes de vir para cá, eu era consultor financeiro em Wall Street, gerenciando bilhões para empresas como a sua, aconselhando CEOs em crises que faziam impérios tremerem. Perdi tudo numa traição que me rasgou ao meio. Um sócio ambicioso me roubou, me difamou em círculos poderosos, me deixou na rua, sem um tostão, sem dignidade, sem esperança. Eu vi minha vida desabar como um castelo de cartas em uma tempestade. Chorei noites inteiras, questionando se valia a pena continuar vivendo, se o mundo valia o esforço quando só via humilhação. Escolhi essa vida porque aqui ninguém me julga pelo terno Armani ou pelo carro de luxo que eu já tive e perdi. Aqui eu sou valorizado pelo que faço com as mãos, pelo suor honesto que escorre como sangue. Mas eu vi a senhora sofrendo ontem e lembrei da minha mãe, que morreu vendo meu pai ser humilhado por gente rica como a senhora me humilhou ontem e hoje, rindo da minha cara, me chamando de nada. Doeu, senhora. Doeu como se você estivesse pisando no túmulo deles, revivendo cada lágrima que eles derramaram por serem tratados como lixo humano. As palavras atingiram Larissa como um soco no estômago, um vendaval de culpa e arrependimento a derrubando de joelhos no chão sujo da fábrica, o corpo tremendo como se estivesse em convulsão. Ela sentiu o peito apertar violentamente, lágrimas quentes escorrendo pelo rosto em torrentes, borrando a maquiagem e revelando a mulher vulnerável, quebrada, por baixo da herdeira arrogante que sempre fora uma máscara para esconder inseguranças profundas. O medo de não ser boa o suficiente, de falhar como sucessora, de ser apenas uma sombra fraca do pai que admirava e temia decepcionar. E agora ela havia pisado impiedosamente em alguém que poderia salvá-la, e que escolhera ajudar apesar de tudo, apesar das feridas que ela abrira com risadas cruéis e palavras venenosas que ecoavam em sua mente como acusações eternas. Eu fui uma idiota cega e cruel, sussurrou ela, a voz falhando em soluços incontroláveis que ecoavam pela fábrica silenciosa, o corpo tremendo como se estivesse desabando em pedaços. Eu te julguei pelo macacão, pelo suor, pela aparência que eu achava inferior. Achei que você era nada, um zero à esquerda, mas você salvou a empresa do meu pai com uma genialidade que eu nunca tive. Salvou meu futuro, salvou o legado que eu quase destruí com minha arrogância podre e minha cegueira. E eu te tratei como lixo, como se você não valesse o ar que respira, rindo da sua cara como uma vilã sem alma. Me perdoa, Carlos. Por favor, me perdoa do fundo do meu coração partido. Eu não mereço, mas eu preciso mudar, preciso ser melhor, ou vou me odiar para sempre. Ele olhou para ela, os olhos marejados brilhando com uma mistura de dor lancinante e compaixão profunda, o coração acelerado pela intensidade do momento que mudaria tudo. Perdão não se pede com palavras vazias e lágrimas teatrais, senhora. Se pede com mudança real, com ações que provem que a lição entrou no osso. Dizia parceiro de salvação, ajude os funcionários como eu, que sangram por essa empresa dia após dia, que perdem saúde e família pelo seu legado. Valorize quem constrói isso aqui com as mãos calejadas, não só com ordens de cima dadas de um trono de vidro. Prove que aprendeu, ou isso tudo será em vão. Larissa assentiu devagar, soluçando baixinho como uma criança perdida, as lágrimas caindo no chão sujo da fábrica como gotas de redenção purificadora, misturando-se à graxa e ao suor dos operários.
Nos dias seguintes, com o peito ainda doendo de culpa como uma ferida aberta, ela implementou o plano dele na íntegra com uma determinação feroz. Demitiu o gerente corrupto com uma fúria justificada que a fez tremer de raiva. Chamando a polícia em uma cena dramática de algemas e confissões forçadas, expondo o esquema para toda a empresa em uma reunião tensa onde lágrimas e aplausos se misturaram. E promoveu Carlos a consultor interno, dando-lhe um escritório ao lado do dela com uma placa que, mas mais que isso, ela mudou de forma dramática e irreversível. Começou a visitar a linha de produção diariamente, sujando as mãos delicadas ao ajudar em tarefas simples como apertar parafusos ou soldar peças, sentindo o suor escorrer pelo rosto e o cansaço nos ossos pela primeira vez, conversando com os funcionários em rodas de diálogo emocionais, aprendendo nomes, histórias pessoais de luta e dores profundas que a faziam chorar sozinha no carro ao fim do dia, percebendo quantas vezes os ignorara como se não existissem. Pela primeira vez em sua vida privilegiada, viu a fábrica não como um negócio impessoal e abstrato, mas como um tecido vivo de vidas interligadas, sonhos frágeis e lutas hercúleas. E chorou sozinha no carro ao perceber quantas vezes os ignorara. Quantas vidas poderia ter melhorado com um simples gesto de humanidade. Meses depois, na festa de fim de ano da empresa, realizada em um salão lotado com luzes piscantes e música animada, com o pai recuperado assistindo orgulhoso da plateia principal, os olhos úmidos ao ver a filha transformada, Larissa subiu ao palco tremendo visivelmente, a voz embargada por emoção genuína e crua, as luzes refletindo lágrimas nos olhos que brilhavam como diamantes quebrados. Eu duvidei de um homem que salvou tudo que eu amo. Eu ri da cara dele como uma tola cruel. O chamei de insignificante e o humilhei publicamente diante de seus pares. Mas ele me ensinou a maior lição da minha vida, uma lição que me rasgou ao meio e me reconstruiu. O verdadeiro valor não está no título, no dinheiro acumulado ou no sobrenome gravado em placas de ouro. Está no coração, na coragem inabalável de ajudar, mesmo quando pisado, mesmo quando o mundo te diz que você é nada. Obrigada, Carlos, por me ensinar a ser humana, por me salvar de mim mesma e do abismo que eu mesma cavei. Sem você, eu ainda seria uma casca vazia, uma sombra de mulher perdida em arrogância. A plateia aplaudiu de pé, o som trovejante como um furacão de aprovação. Mas Carlos, do fundo do salão, sorriu com os olhos cheios d'água, uma lágrima escorrendo pelo rosto marcado por anos de batalhas silenciosas, o peito inchado de uma emoção que misturava alívio, perdão e esperança renovada. A redenção dela era real, palpável como o ar que respiravam, e a reviravolta, emocionante como um furacão que limpa o ar após a tempestade mais violenta, deixando para trás um céu limpo e promissor. Mas e se isso fosse só o começo de uma saga maior? E se o pai de Larissa, agora recuperado, descobrisse o passado completo de Carlos e oferecesse sociedade em uma reviravolta ainda mais dramática, testando a lealdade dele entre o anonimato que amava e o poder que o traíra antes? Ou se uma nova crise financeira, maior e mais traiçoeira que a anterior, testasse a amizade nascente entre eles, forçando Larissa a escolher entre o orgulho residual que ainda sussurrava em sua mente e a humildade recém-conquistada que salvava almas? Diga nos comentários, você já duvidou de alguém e se arrependeu amargamente, sentindo o peso da culpa como uma âncora? Ou foi subestimado e deu uma volta por cima dramática, provando seu valor em um momento épico? Qual lição você tirou dessa história de redenção, dor e transformação? Deixe seu like se te emocionou até as lágrimas e o coração acelerado. Compartilhe com quem precisa de uma lição de humildade profunda e se inscreva para mais contos de superação que tocam o coração e mudam perspectivas.